Então vamos lá, quero fazer essa segunda parte aqui, começando é, por essa questão salarial, onde às vezes o homem e a mulher faz o mesmo tipo de atividade e ainda assim recebem salários diferentes. Então o que o autor vai nos dizer aqui é o seguinte, que às vezes o homem ele tem muito mais, né, essa disposição de pedir um aumento de salário do que a mulher. Né? A mulher, todos nós sabemos, ela ficou um longo tempo ali fora do mercado de trabalho, né, por N questões, e agora a mulher ela tem esse receio de pedir um aumento com medo de ser mandada embora. Então a mulher ela corre menos risco do que o homem, ela tem menos ousadia. O homem já tem mais ousadia. Então ele vai dizer de uma educadora chamada Margaret Pala, né, uma pedagoga da Groenlândia. Ela começou a treinar algumas meninas, né, para elas poderem, né, ter mais ousadia. E nesse curso que ela ministra, ela faz uma atividade que é a seguinte: ela pede para as meninas poderem tirarem ali os seus sapatos e andarem sobre pedregulhos, né? Uma atividade que não é normal para meninas. E quando ele estava fazendo essa atividade, alguma das meninas ali reclamou que o seu pé estava doendo e tudo mais. E aí, de repente, a Margareth disse o seguinte: olha, o que mais que vocês podem fazer, né, além de reclamar? E aí uma das meninas disse o seguinte: olha, a gente pode cantar. Então elas começaram a cantar. E o curioso é que nesse simples gesto, né, elas começaram a treinar a sua ousadia, a suportar, né, um pouco de dor. Então isso, né, foi treinando elas, né. A mulher o treinamento dela é para poder para poder tirar essa fragilidade ali das meninas, dar um pouco mais de ousadia, fazer coisas que elas não faziam. Então, essas meninas logo começaram a entender realmente o propósito das aulas da Margarete, e elas começaram a fazer atividades como fazer pilhas de colchão e pular deles, pegar ovo, jogar para cima, né? Como forma ali de correr risco, né? É o que o homem faz, né? O homem ele sempre faz isso, ele pega uma bicicleta, ele vai pular de uma rampa, ele pula de um rio, de um lugar muito alto, né? Então isso treina a ousadia, né? Isso ajuda a gente nas tomadas de decisões que a gente vai ter, né, na nossa vida profissional e etc. Beleza? Outra educadora também chamada Lisette Peterson, ela instalou uma bicicleta ergométrica e ela projetou um cenário muito perigoso, né? E as suas alunas ali, elas começaram, né, a passar por esse cenário. E aquelas alunas que já andaram de bicicleta e caíram, né, de bicicleta, elas não sentiam tanto medo, né, durante esse percurso que, né, era projetado ali a elas. Já as meninas que nunca tinham caído de bicicletas ficavam morrendo de medo, porque, mais uma vez, essas meninas precisavam treinar a ousadia. Então, aquelas, né, que tinham já caído, tiraram de letra. As que não tinham caído de bicicleta, né, ficaram com muito medo. Outra educadora também, né, na verdade, ele cita que é uma escola, né, a escola de Lauriston, uma escola só para mulheres em Melbourne, na Austrália, onde todas as meninas que entrassem ali naquela escola, elas eram obrigadas a passar por um rapel. Então uma menina chamada Kira, ela estava morrendo de medo, ela não queria passar, subir esse rapel de forma alguma, né? Rapel, para quem não sabe, é você escalar, né? Um paredão muito íngreme ali. Então, essa menina não queria fazer isso de forma alguma. Mas o fato é que depois de tanto insistir, ela escalou esse paredão. E o relato foi que aquela menina que ela vivia retraída, com medo de dar sua opinião na frente das pessoas, né? Ela vivia trancada num quarto, né? A mãe dessa menina começou a dizer que ela mudou assim da água para o vinho, porque ela começou a experimentar essa ousadia, né? E às vezes as mulheres elas precisam, né, experimentar isso que os homens já experimentam isso talvez de uma forma natural, né? E isso ajuda muito os homens. E a mulher ela vai continuar sendo feminina, né? Mesmo correndo, tendo essas ousadias, mas isso vai ajudar elas, né, na sua vida a dar sua opinião com mais firmeza, né, a ser essa pessoa que sabe o que está fazendo, né, treinando a ousadia. Essa foi né, a proposta aqui desses educadores, e o autor vai citar, né, como uma forma de da gente estar ajudando as mulheres, né, a vencerem seus medos, serem mais ousadas, enfim. Outro caso que ele conta aqui também é de um menino, né, chamado Jeffrey, né, um menino também, como essas meninas, que vivia depressivo, vivia dentro de um quarto, tomando remédios,
e aí ele foi selecionado para poder ser ajudador de um caçador, né? Esse caçador, ele levava pessoas norte-americanos para a África para poder caçar animais. Então os pais do menino disse assim para o caçador, olha, o nosso filho ele toma remédio, ele é depressivo e tudo mais. E aí o caçador disse para ele o seguinte, olha, enquanto o seu filho estiver comigo, não precisa de levar remédio nem nada. Porque ali naquele lugar ele vai aprender a encarar os seus medos. Porque é assim que a gente evolui. A gente não pode correr, né, daquilo que faz a gente temer. A gente precisa encarar e vencer esses nossos medos. Porque aí há uma evolução. Né? Então, às vezes, tudo que a gente precisa é de encarar os nossos medos, sabe? Encarar os nossos medos, encarar aquilo que nos desafia, né? Então, às vezes, um menino e uma menina, por medo, por problemas, né? Ele acaba assumindo uma identidade que não é sua, né? E não é por uma opção, né, sexual, é simplesmente porque essa pessoa ela tá com vários complexos, né? Tem muitos medos e ela acaba ali aderindo àquilo que lhe é mais cômodo, fazer, né? Talvez um menino, uma menina que esteja, sei lá, com alguma dúvida sobre a sua sexualidade, ele tem vergonha, tem medo até mesmo de conversar com seus pais. Entende? Porque não tem ousadia, tem medo, né? Tem medo de conversar, tem medo de falar aquilo que está pensando. Então ele acaba, às vezes, né, se fechando no seu mundinho e de repente, né, acaba mudando totalmente o seu pensamento, né, porque ele não teve coragem de discutir sentimentos que estavam vindo no seu coração, desejos que vinham no seu coração, sabe? Dúvidas, às vezes, né, não conseguia rebater, apelidos que colocam na gente na escola. Porque, assim, o autor está dizendo aqui também sobre essa questão, né, hormonal. Ele vai dizer que meninas, algumas meninas têm uma coisa chamada hiperplasia adrenal congênita. O que é isso? Né? Esse é um problema genético nas glândulas adrenais. Né? Os tecidos adrenais nas meninas que têm isso produzem níveis altos de hormônios masculinos. Então essa menina, ela tem níveis mais altos. Ela tem níveis mais altos ali de hormônios masculinos. Então, talvez aquelas meninas que a gente vai chamar de macho-fêmea, entende? Então, por uma questão hormonal, talvez aquela menina vai achar que ela realmente nasceu num corpo, né, de menina, mas é um menino. Percebe? Então, existe essa diferença também hormonal, né, que precisa ser colocada em voga. Entende? Então, são vários fatores que a gente precisa poder entender para a gente não confundir, né? Não confundir a nossa sexualidade. O assunto do livro é esse, né? Por que gênero importa? Porque é importante a gente falar sobre essa diferença de comportamento entre homem e mulher. Por que às vezes um homem e mulher, né, não tem tanta ousadia, né? Porque não foi treinado, não treinou ter isso, ousadia, não treinou a dar a sua opinião, a falar o que está sentindo. E às vezes também essa criança, menino ou menina, tem um problema genético e não sabe, entende? Então todos esses fatores são levados em conta. Pesquisas, né, com chimpanzés, com esses mamíferos aí, chimpanzés, tem aqui pesquisa também aqui com babuínos, macacos rhesus, né? Esses primatas ali, eles também têm a tendência de brincar um com o outro, né? De lutinha, né? De lutas. É mais fácil um macaco desses pegar e brincar de luta um com o outro e as macacas fêmeas elas brincarem com um graveto ali, né? Como se fosse pegando um bebê, né, no colo. Então, os comportamentos também desses primatas, né, são diferentes entre macho e fêmea, certo? Outro detalhe também que ele vai dizer aqui, que o chimpanzé macho, ele caça outros animais. Já as fêmeas, elas colhem frutas, né? Então você vê essa diferença de comportamento, né, até mesmo ali nos animais, certo? Outra coisa, para o homem, né, essa questão da agressão física, dessa luta corporal,
isso aí para o homem é mais tranquilo. É muito mais fácil um menino, né, brincar de lutinha com outro menino e ainda assim eles continuarem amigos. Se eles não forem amigos, talvez eles até se tornem amigos, né, depois, né, de uma luta assim. Agora, no caso das meninas, na sua maioria, quando a menina vai lutar uma com a outra, é mais fácil delas nunca mais olharem na cara uma da outra, né? Nunca mais conversarem, devido, né, a uma luta que elas fizeram. Porque o comportamento, né, do menino é diferente da menina. Então, tem um caso que ele conta aqui numa escola, onde um menino, ele fingiu, né, estar atirando no outro menino, e o outro menino, ele, em contrapartida, ele fingiu tacar uma flecha no outro menino. Então fizeram uma simulação aí de criança. E aí uma menina também daquela escola viu toda a cena e levou para a diretoria. Falou para a diretoria o que eles estavam fazendo. Então, né, como eu já disse ali na parte 1 desse livro, na resenha desse livro, hoje em dia, essas atitudes, né, elas são repudiáveis por causa dos atentados que aconteceram, né, infelizmente, em várias escolas, né, no mundo inteiro. Mas o fato é que isso é muito comum para meninos, né? Meninos realmente fazem isso. E essa é uma forma até mesmo, né, deles criarem amizade, criar um vínculo, né? É super normal isso acontecer, né? E como nós já dissemos, no caso das meninas, isso não é uma coisa normal, né? Meninas podem brincar de luta? Pode, mas não é normal elas brincarem, né, de luta. E não há nenhuma comprovação de que esse tipo de brincadeira, né, entre homens, de lutinha, são resultados, né, desses massacres que acontecem nessas escolas, certo? Então, realmente, né, há essa diferença de comportamento ali entre menino e menina. Para a gente poder fechar essa nossa segunda parte, vai falar aqui agora de uma história de uma mulher que ela dizia, né, que ela gostava de confrontos e ela gostava de ser agressiva. É uma coisa que não é tão comum aqui para uma menina. E aí o Leonard Sachs, essa era uma cliente dele, né? Ele perguntou para ela, mas você gosta de ser agressiva e gosta de confronto? Deixa eu te perguntar, quando você tinha 9 anos, quando você estava no ensino fundamental, você também, né, era assim? E aí ela vai dizer o seguinte, não, eu não era assim. Eu tinha muito medo, eu tinha vergonha até de perguntar alguma coisa para minha professora. Morria de medo, eu ficava isolada no meu canto. E hoje eu me tornei advogada e também quando eu comecei na minha profissão, eu tinha muito medo também. Eu, sabe, terminava um debate, né? E aqueles debates calorosos, né, que a gente sabe no de advogados, num tribunal do júri, por exemplo. Então ela ficava muito mal, ia para casa, chorava, até que um dia ela entendeu que os homens, né, os advogados ali, eles debatiam entre eles, xingavam, falavam um monte, um atacando o outro ali. E depois, no final daquela sessão, eles iam para um bar e iam beber juntos, riam juntos. E aí ela um dia começou a sair com eles também, foi pro mesmo bar que eles estavam indo. E aí ela começou a entender que tudo aquilo ali não passava de um teatro, de uma encenação. Que depois de tudo aquilo ali, eles tinham uma amizade e comentavam, riam um do outro, né, do que o outro xingou o outro durante determinada sessão. Então, a partir disso, ela começou a se tornar uma advogada, né, muito bem sucedida. E por isso ela começou a gostar de confronto, né, ela se tornou agressiva. Mas por quê? Porque ela começou a entender esse jogo. E aí, lembra que eu falei na primeira parte sobre essa questão de que o homem e a mulher, com uma idade agora mais adulta, tendem a ter comportamentos semelhantes? Então, essa mulher agora, ela começou a ser semelhante, né, aos outros homens advogados aqui. Mas quando ela era menina, lembra o que ela disse? Que ela, né, tinha vergonha, ela, né, era um pouco mais acanhada. Então, né, você já aí percebe essa diferença, né, de um comportamento aqui feminino. Beleza, pessoal? Então, a gente encerra aqui mais uma parte aqui dessa resenha desse livro fenomenal. Beleza? Um abraço a todos e até mais.